Aí, galera, shalom, shalom, povo de Deus, shalom, povo de Deus, Igreja de Cristo, shalom, shalom, tudo bem? Eu vou ler a palavra de Deus aqui, eu vou falar um pouco aqui, tá bom? Diz aqui na primeira carta ao apóstolo João, são 3 cartas, né? Essa é a primeira, capítulo 3, versículo 17 a seguir, diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. As coisas de Deus é muito sério, né, povo de Deus? Vocês prestaram atenção no que eu li aqui no primeiro versículo, que não adianta nada você falar que você ama a Deus, e se você tem uma condição financeira legal, bens materiais, riqueza material, é próspero financeiramente falando, e se você vê o seu irmão, a sua irmã passando necessidade, passando fome, eu vou direto no ponto, passando fome, e se você não ajuda, você não ama a Deus coisa nenhuma. É o que eu li na palavra aqui, ó. Que quem fala que ama a Deus e vê seu irmão passando necessidade materiais e não ajuda, o amor de Deus não está nele. Quem está dizendo é a palavra de Deus. E, infelizmente, isso tem acontecido nesses dias na igreja atual de Cristo, na terra, o corpo de Cristo. Sabemos que não só no Brasil, até em outros países, né? Mas vou falar pelo nosso país. Tem milhares de cristãos, filhos de Deus, que são ricos, empresários, têm muito dinheiro no banco, têm muitos bens, mas o cara não é capaz de ajudar o seu irmão, congrega na mesma igreja. Não estou falando sobre denominação, cada um tem sua denominação, né? Sua placa de denominação, que totalizando todo mundo é o corpo de Cristo. O cara está sabendo, ou a cara, né? O servo de Deus, a serva de Deus está sabendo que o irmão está passando necessidade.
e ele não tem coragem de ajudar o irmão ou a irmã. Tem irmãos, eu já passei por isso, que está sabendo que o irmão está passando necessidade, o cara está desempregado, não porque o cara quer, que ninguém gosta de depender dos outros para ficar pedindo cesta básica, pedindo ajuda financeira. O ser humano tem dignidade. O homem gosta de trabalhar, a mulher gosta de trabalhar, ter seu dinheiro para suprir as necessidades da família. E ninguém gosta de ficar dependendo dos outros. Mas tem muitas pessoas que, nesse exato momento, estão passando por essa situação. Está desempregado, não está trabalhando, está passando dificuldade financeira, até de alimentação dentro da casa deles. E os abençoados que congregam com eles na igreja, na congregação, dizendo que tem amor, com palavras, né? É tão bonitinho, né, essa palavra. Ô irmão, ô irmã, eu te amo em Cristo. Muito bonita a expressão, hein? Muito bonita. Eu te amo no amor de Cristo. Palavras, 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 palavras vazias. Mas na prática, ninguém tem prática. São raros. São pouquíssimas pessoas que ajudam um ao outro. E o interessante é que às vezes quem ajuda mais é quem não é muito abastado financeiramente. Ajuda aqueles que estão precisando. Agora os outros, né? Ostentação, né? Tem muitos que têm fazendo ostentação na internet, carrões, mansões, né? Viagens para lugares famosos. E o seu irmãozinho lá na igreja está passando necessidade financeira. Às vezes não tem nem o que alimentar dentro de casa. Que vergonha, né? É uma vergonha para o povo cristão evangélico a situação que está passando, está acontecendo dentro das igrejas. Isso é vergonhoso. Que amor é esse que você fala que você tem por Deus? Você fala que ama a Deus, mas não ama seu irmão. Não estou falando amor de palavras, isso é blá blá blá, isso não funciona. Amor com obras. Eu vou reler aqui de novo aqui o versículo. Olha o que está falando a palavra de Deus. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus. Olha aqui. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, quer dizer, fechar o coração, né? Como estará nele o amor de Deus? Tem pessoas que ainda têm a cara de pau de falar assim: ô irmão, Deus é contigo, vai nessa fé. Continua orando, vai nessa fé que Deus é contigo. Mas o camarada não é capaz de ir no supermercado, comprar uma cesta básica e ajudar o irmão ou a irmã. Pelo contrário, fica julgando o irmão, julgando a irmã, falando que ele está em pecado, por isso que está passando aquela situação. Olhem, olha os juízes, hein? Os perfeitos, os santos. E Deus só observando, né? Só observando. Então, o verdadeiro amor de Deus, quem tem verdadeiramente o amor de Deus no coração, ele não fica só com palavras, ele pratica. Ele pratica. Entende? Eu estou falando quando eu posso ajudar, eu ajudo. Nem que seja com um pouco, mas eu ajudo. Deus é testemunha disso, que eu já fiz isso várias vezes. Vezes para a glória dele, não para a minha glória, para a glória de Deus, porque eu estou pregando uma coisa que eu faço, que eu já fiz e continuo fazendo. Nem que seja com um pouquinho. Levar na igreja um pacote de arroz, um pacote de feijão, uma lata de óleo, né?
pacote de macarrão, para a pastora ou pastor fazer uma cesta básica para ajudar os irmãos. E você, meu irmão, que tem tudo, hein? Deus te deu tudo e você não ajuda ninguém. Como é que você tem coragem de fazer isso? Você tem amor de Deus mesmo? Você está se enganando, você não tem um amor de Deus. Porque quem tem um amor de Deus verdadeiramente no coração, ele ajuda seu irmão, ele ajuda sua irmã. Tá entendendo? A gente não pode ajudar esperando a recompensa das pessoas. Ajudar, a recompensa vem de Deus. Porque é Deus que está assistindo você. Deus sabe o que você está fazendo, Ele que vai te recompensar. Porque você está praticando o amor. Com prática, atitudes. Não com palavras bonitas. Isso é uma coisa que eu detesto e Deus sabe. Quando eu estou dentro da igreja, quem está lá em cima do altar fala assim: ei, irmãos, vira para seu irmão aí e fala assim: eu te amo, irmão, em Cristo. Ou irmã, eu te amo em Cristo. Eu acho isso uma tremenda de uma hipocrisia. Entende? Amor de palavras. Amor verdadeiro mesmo, é prática. Mesmo se você não pode ajudar muito, mas um pouquinho que você puder ajudar, você está praticando o amor, é o mandamento de Deus, entende? É amor com prática. Vai nessa fé, irmão, Deus é contigo, e deixa o irmão ir embora de barriga vazia. Eu estou te falando isso porque já aconteceu comigo, eu estava passando um momento muito difícil, em 2002, eu fiquei 3 dias e 3 noites sem comer nada, só na água. Eu não tinha comida, eu estava desempregado, eu e minha esposa. Dentro de casa só tinha o fubá e açúcar e água para fazer mingau para nossos 4 filhos, entendeu? E eu lembro que um dia eu saí lá morava em Vespasiano, saí lá de Vespasiano a pé, não tinha de pagar a passagem. E fui de Vespasiano até Venda Nova a pé, passando pelaquela BR perigosa lá da MG10. E eu estava com fome, porque eu tinha quase 3 dias que eu não alimentava, só estava com água no estômago, com as pernas bambas. E fui correr, eu fui lá na casa da minha mãe, pedi ao meu pai para dar uma força, né? Fui a pé. E ainda por cima, a minha irmã passou dentro do carro com o cara que morava com ela, os filhos. Me viram passando e não me deram carona. Passou direto, entendeu? E eu dava bambo de fome. É, entende? É o amor que as pessoas falam que tem, né? Com palavras, né? Cheguei na casa da minha mãe, meu pai, mesmo com a cara fechada, né? Fechou a cara para mim, né? Bem com má vontade. Eu sou assim, sabe? Quando eu tenho de falar, eu falo mesmo a verdade. Eu não sou de alisar, não. E ainda por cima eu tive que ouvir meus irmãos fazendo críticas. Escutei minhas irmãs criticando. Já vem na casa do papai buscar comida. Vocês acreditam que eu tomei isso na cara? Eu levei isso no rosto. Já vem um Robson pedir papai para ajudar com comida. Na época eu não estava trabalhando, na época eu não conseguia arrumar emprego. Tinha 4 crianças, né? Fizeram aquela má vontade, mas fizeram uma cestinha para mim. Eu levei para casa matar fome. Meus filhos, minhas filhas. Igreja não ajuda, né? Uhum. Entendeu? Eu estou pregando, eu estou falando uma coisa que eu já vivi, entende? E o que acontece? Depois Deus abriu as portas para mim, e sempre que quando eu posso ajudar, eu ajudo, entende? Nas minhas condições. Então eu li isso na Bíblia, esse versículo hoje de manhã na Bíblia, e falei assim, eu vou gravar um vídeo falar sobre isso aí. E o que está acontecendo dentro das igrejas. Tem gente que pode ajudar e não ajuda. E fica lá cantando o amor.
Eu te amo, ó Deus. Olha, você fala que ama a Deus, mas não ama seu irmão, sua irmã. Com prática, você não ajuda teu irmão, tua irmã. Como é que você ama a Deus? Você ama a Deus coisa nenhuma. Se você amasse a Deus de verdade, você estaria ajudando esse irmão aí dentro da sua igreja que está passando necessidade. Tua irmã estão desempregado aí, precisando de ajuda, e você não faz uma cesta básica, o básico para ajudar essa família. O negócio é sério, hein? E tá todo mundo. Acontece alguma coisa aí no Brasil, ou alguma coisa dos países. Maranata vem Jesus. Maranata vem Jesus. Vocês estão achando que Jesus Cristo vai voltar agora para buscar a igreja não está preparada, não está mesmo. Sinto decepcioná-los, quem está acreditando nisso aí, mas a igreja de Cristo, o corpo de Cristo não está preparado para ir para o céu, não, para arrebatamento, não. Não está mesmo. Eu creio que nós temos que pregar mais sobre restauração da igreja, restauração. Está entendendo? Eu vou ser mais sincero ainda. Pode ser que Jesus volte daqui a uns 5, 10, 15, 20 anos. Tem crente que fica até arrepiado quando escuta isso, né? Pois é. Seja sincero, vocês acham que a igreja está preparada para arrebatamento agora? Com essa falta de amor de prática? Não tem amor de prática, só palavras. Cantoria, né? Muita cantoria, né? Cantoria, né? Muito cântico que fala sobre amor, cantoria. É muito bonitinho, né? Cantar louvor, amor. Mas na prática ninguém tem amor. São pouquíssimos. Tomara que eu seja um desses poucos, né? E se eu estou precisando praticar mais, Deus vai falar comigo, eu vou praticar mais. A prática de amor não ajuda. Tem gente que fala que ama, mas não faz uma visita no hospital para ajudar as pessoas em oração. Tem tempo para tudo. Tem tempo para ir no cinema, tempo para assistir futebol, tempo para ver redes sociais, mas não tem tempo para fazer uma visita no hospital e orar para as pessoas doentes no hospital. Isso também é amor, entende? Prática. Deixa só para o pastor. Não, isso é para todos. Você não é filho e filha de Deus, você tem o Espírito de Deus, então você também pode fazer isso. Então tá aí a mensagem de Deus para o seu coração. Irmão e irmã, acorda. Quem ama a Deus de verdade, pratica e não só fala, mas pratica. É lógico que você tem que pedir a Deus discernimento para quem é que você vai ajudar, né? Porque tem gente que não quer nada, né, com nada, né? Não quer trabalhar, não se esforçam para nada. Você tem que ter discernimento. Porque o próprio Deus fala com você, pode ter certeza que Ele vai te falar, ajuda fulano de tal, ajuda aquele filho, aquela filha. Deus, o próprio Deus fala com você. Entendeu? Fala de experiência própria. Deus mostra, Ele fala. Ué, você já falou comigo? Quantas vezes Deus já falou para mim? Pessoas estavam dizendo, se eu ajudar, eu fui lá e ajudei. E Ele não vai falar com você? Lógico. Só que Ele fala com você e você finge de bobo, né? Você ignora, você fala assim, não, isso é coisa do meu pensamento, né? Não, Deus está falando para você, Deus está falando com você. Ajuda teu irmão, ajuda tua irmã. Aí dentro da sua igreja aí, tem vários ministérios, várias denominações. Então ajuda.
Tem vezes que eu fico olhando, é uma batalha, um pastor conseguir fazer uma cesta básica na igreja, né? Tem que ficar implorando os membros. Ô fulano, traz um pacote de arroz, uma lata de óleo, fubá, um macarrão. Só falta implorar, isso é uma má vontade, né? Sabe o que chama isso? Falta de amor. Você não tem amor, coisa nenhuma. Você fala, você acha que tem amor de Deus, mas você não tem. Porque quem verdadeiramente ama, tem o amor de Deus no coração, ele sente a alegria de ajudar o próximo. Entendeu? É esse amor que funciona para Deus, nosso Pai. Amor com prática. Tá bom? Essa é a mensagem de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. Eu sou o missionário Robson Dias, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Congrego na igreja Comunidade Cristã do Rio Branco, aqui na região de Vila Nova. Pastora Natália Campolina e equipe, ok? Faço capelania também em hospitais, pela graça de Deus e para a glória de Deus. Amém? E que Deus seja louvado por tudo. E que Deus seja glorificado por essa palavra. E que esta palavra de Deus possa tocar profundamente em cada coração. Em nome de Jesus. Se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou com você ao teu coração, divulga para outras pessoas ouvirem esta mensagem também e acordar para a prática do amor com prática. Amor com prática e não com palavras. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom, shalom, galera. Shalom, shalom, povo de Deus. Deus abençoe, povo de Deus.